Queridos irmãos, graça e paz, bom estarmos aqui nessa terça para juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus, buscarmos a presença do Senhor, esse Deus que é santo, que nós acabamos de cantar, sino de número 11 do nosso Inário Novo Cântico, fala e destaca essa santidade do Senhor, e nós como pecadores só podemos nos aproximar dele por causa da obra de Cristo Jesus. Então, essa obra que nos possibilita e nos habilita a nos achegarmos à presença do nosso Deus e louvá-lo, exaltar, orar, colocar as nossas aflições, as nossas dores diante do nosso Deus. Como nos diz o autor aos Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que foi provado a semelhança que nós somos e entende e sabe tudo aquilo que naturalmente nós passamos e se compadece de nós. Louvado seja o Senhor por causa da compaixão dele. Tudo isso nos é possível, irmãos, apenas porque Jesus um dia derramou seu sangue naquela cruz e conquistou o perdão dos nossos pecados, a justificação das nossas vidas. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós vamos caminhar mais um pouquinho falando sobre a questão do discipulado, e nesses últimos encontros nossos, nós temos abordado um pouco sobre em que consiste o discipulado, e a gente tem visto que o discipulado é, primeiro, ser um seguidor de Jesus, segundo, ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, o que nós temos, irmãos, tentado fazer aqui de forma extremamente repetida ou repetitiva, que talvez até gere uma certa impaciência, não é? No sentido de ouvir e ser a mesma temática, os mesmos conceitos repetidos, é justamente para que a gente consiga internalizar, memorizar de fato, para que na mente, no nosso coração, essa verdade, ela possa então moldar o nosso comportamento progressivamente. Porque, irmãos, eu sei que não tem como a gente ter o estudo hoje à noite e amanhã a gente já cumprir tudo isso que a gente estudou. É um processo muitas vezes lento, é um processo que muitas vezes não é homogêneo, no sentido de que todos absorvem a ideia, de que todos absorvem a missão e que todos naturalmente vão executá-la e vão praticá-la, mas é necessário fazer. E a gente tem fugido, irmãos, de métodos. A gente tem fugido dessa ideia de mecanismos, não é? Em prol do progresso, do desenvolvimento, do crescimento da igreja. Eu trabalhei aqui na igreja há muitos anos atrás, um material intitulado DNI, era o Desenvolvimento Natural da Igreja. E é esse, irmãos, é isso que a gente precisa aprender. A igreja não precisa forçar a barra para crescer. Ela não precisa ser extremamente estratégica, embora a gente possa utilizar alguns recursos, algumas estratégias, algumas dinâmicas, mas a igreja não pode fixar o seu desenvolvimento e crescimento a partir de estratégias. Por quê? Porque a igreja cresce naturalmente, a partir do momento em que nós cumprimos a nossa missão. Por isso que o termo é bem básico. O que é discipulado? Discipulado é seguir a Cristo, viver, não é, como verdadeiro discípulo de Cristo, e paralelamente a isso, eu fazer outros discípulos para Jesus. Percebam que não há termos complexos, difíceis teologicamente, não é? Não há palavras dentro, não é, que são peculiares a algo dentro da teologia. Não, palavras bem objetivas, bem simples, bem básicas. Até porque eu digo,
eu tenho dito isso, para fazer discípulos para Jesus, não é apenas para as pessoas que tiveram acesso a uma boa formação acadêmica, para pessoas que têm um alto grau de instrução, mas as pessoas simples, analfabetas, semi-analfabetas, as pessoas que não tiveram educação formal, mas que conhecem a Cristo. Que amam a Cristo, que são verdadeiros discípulos de Cristo. Discipulado e fazer discípulos, auxiliar e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus é para todas as pessoas. Não requer uma formação acadêmica, um curso teológico, requer sim amar a Cristo e procurar naturalmente viver sendo cumpridor da missão que Ele confiou aos seus discípulos, aos seus filhos. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a ideia de discipulado como imitação de Cristo. Vamos abrir um texto bíblico, e eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios, 1 Coríntios, nós vamos ver esse texto, capítulo de número 4, versículo de número 16. Primeira Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Todos encontraram? Amém? Vamos juntos? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vamos passar um pouquinho para o capítulo de número 11, versículo de número 1. 1 Coríntios ainda, capítulo de número 11, versículo 1. Vamos juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, a gente viu, não é, que seguir a Cristo envolve pelo menos 3 demandas, ou o cumprimento de 3 demandas. Demandas estas estabelecidas pelo próprio Cristo aos seus discípulos, não é? Conforme a gente se debruçou aqui pelo texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo de número 33, e depois a gente adentrou aos versículos 34 e 35, onde Jesus mostrou que se nós, como discípulos dele, não cumprimos a missão que ele nos confiou, nós nos tornamos semelhantes ao sal que perdeu as suas propriedades de preservar e de temperar. E se o sal não serve para preservar nem para temperar, para que é que o sal serve? Para ser lançado no lixo e ser pisado pelos homens. É isso que Jesus então nos diz. Que é a mesma coisa, não é? Quando Jesus está tratando sobre a igreja lá de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus mostra e Jesus utiliza João para fazer aquele trocadilho, né, geográfico, no sentido de que a Laodiceia nem era fria, nem Laodiceia era quente, como as águas de Herápolis e as águas de Colossos. Uma com águas frias que serviam para aqueles períodos de calor intenso as pessoas se refrescarem, nem águas mornas, nem águas quentes, águas termais que serviam de uso terapêutico. A água de Laodiceia era o que? Jesus disse, era uma água morna, nem é fria nem quente, ou seja, perdeu a utilidade. Aí o pessoal pega esse texto, né, para falar sobre questão de espiritualidade. Igreja morna, nem é fria, nem é quente, não é? Jesus está falando desse aquecimento, né, no sentido litúrgico, no sentido de expressões culticas. Ali Jesus está falando sobre utilidade, funcionalidade.
nem era quente para ser de uso terapêutico, nem era fria para ser de uso refrescante, morna, não servia para nada. A gente hoje, na nossa realidade, a gente tem muita dificuldade de lembrar a questão da preservação, não é, do sal. Por quê? Porque hoje, até na zona rural, a energia elétrica e, consequentemente, a geladeira. E aí, aquilo que pode ser, entrar num processo de se estragar, não é? Se coloca na geladeira para preservar. Mas antigamente, quem é mais um pouquinho mais velho sabe que, inclusive, quando não tinha energia elétrica, quando não tinha geladeira acessível a todo mundo, o sal era utilizado para preservação do alimento. Não é? Quem aqui não lembra da zona rural, que já foi, quando pegava lá peixe, não é? E fazia lá, e tratava o peixe, colocava o sal e colocava pendurado num pegadorzinho, né, como a gente pendura roupa, para ficar ali secando, né, para que aquele peixe tivesse uma durabilidade maior, a carne da mesma forma, né? Então, a preservação, o sal era utilizado para preservar e era utilizado para temperar. Você já comeu comida sem sal? Já comeu? Quem comeu comida sem sal? Eu já teve um período que minha pressão deu uma descontrolada, aí o sal foi quase que zero na comida. Eu comia por comer, não é? Comia por comer, não tem sabor. Você olha ali até bonitinho o prato, o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, mas não é? Claro, irmãos, que a gente sabe que hoje, né, com vários temperos adicionados e tal, pode-se substituir o sal em virtude de uma questão de saúde e tal, mas assim, mesmo assim o sal faz falta ali na comida. O que a gente precisa entender, queridos irmãos, é que uma coisa é o custo de seguir Jesus, que envolve esse amor, que envolve esse sofrimento, que envolve esse desapego, mas outra coisa é o custo de ajudar uma pessoa a seguir Jesus. O que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o custo de ajudar alguém a seguir Jesus é o próprio seguir. Talvez isso soe de forma redundante, mas eu quero destrinchar melhor essa ideia para que a gente pense um pouquinho sobre o discipulado como imitação de Cristo. E aí, queridos, é importante que a gente pense o seguinte: seguir a Cristo não é apenas abraçar um padrão moral que naturalmente redunda em alguns comportamentos, em algumas posturas éticas louváveis e admiráveis. É importante a gente fazer essa distinção, porque quando nós falamos em seguir Jesus, parece-nos que nós vamos abraçar um padrão moral, um padrão ético, certo? E que isto limita a nossa, ou que o discipulado está limitado apenas a isto. Abraçamos um padrão moral, um padrão ético que Jesus estabeleceu em sua palavra, e a partir disso nós nos tornamos discípulos de Jesus. O que é importante a gente perceber, e aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: é possível alguém, e eu vou para o extremo, certo? Do exemplo que o Jonas Madureira inclusive utiliza, não é? É possível que alguém que seja ateu, que não creia em Jesus, que não creia em Deus, no Deus verdadeiro, é possível que ele ainda assim abrace o padrão moral do cristão ou do cristianismo, sim ou não? Sim. Sim. Houve um teólogo do século XIX, marcado ou influenciado pelo liberalismo teológico, não é? Que a gente tem, irmãos, o século XVI, só datas gerais, tá certo? Não são exatas, mas a gente tem o século XVI, o século da
Reforma Protestante. Aí a gente vai para o século XVII. O que foi produzido no século XVII? Século XVII foi produzido a Confissão de Fé de Westminster, que a gente está estudando aqui na escola dominical, certo? A gente tem um período, irmãos, de século XVIII / século XIX, a gente vai ter um período de liberalismo teológico. E, consequentemente, nesses 2 séculos, a gente vai ter também os grandes avivamentos da igreja. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é olhar para a Bíblia, um exemplo, certo? Olhar para a Bíblia e dizer assim: a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Exemplo do liberalismo teológico: os milagres relatados nos evangelhos não aconteceram, foram apenas inventados e criados pelos apóstolos. Já os ensinamentos de Jesus, esses aconteceram. Então, liberalismo teológico vai por aí. A própria concepção virginal de Maria, né, no sentido que Jesus nasceu de uma virgem, isso não existe. Liberalismo teológico vai lá para Gênesis 1, de 1 a 11, diz assim: aquilo ali é mito, não há criacionismo. Então, liberalismo teológico, irmãos, é essa pegada teológica extremamente danosa, nociva à fé. E isso aconteceu entre o século XVIII e XIX, consequentemente, a gente tem também as visitas do Senhor no sentido dos avivamentos, os despertamentos espirituais. E aí um desses teólogos, né, chamado Friedrich Nietzsche, ele fazia justamente uma crítica perante a situação espiritual, não é, da Europa. Por quê? Porque a Europa vivenciava esse período de esfriamento espiritual. A Europa vivenciava esse período de abraçar o liberalismo, ou seja, tudo aquilo que não pode ser comprovado do ponto de vista científico, racional. Aí há um movimento do século XVII, XVIII chamado de iluminismo ou racionalismo, certo? Quando se olha para a teologia e diz o seguinte: essa daqui não é a rainha das ciências. Só acreditamos naquilo que nós colocamos dentro de um tubo de ensaio, num laboratório, que se comprova cientificamente. Como é que você explica um milagre, do ponto de vista científico? Milagre não se explica, milagre se crê, né? Então, justamente essa ideia, não é, que foi disseminada na Europa, e aí Nietzsche fazia justamente essa crítica. Como é que vocês não acreditam na Bíblia, nessa existência desse Cristo, desse Deus, e ao mesmo tempo vocês abraçam o seu padrão moral? Como é que vocês abraçam o seu padrão moral? Essa era, irmãos, a crítica de Nietzsche, não é? No sentido de quê? No sentido de que alguém que não tem nenhuma admiração, que não tem nenhuma fé, que não tem nenhuma devoção por Cristo, ainda assim pode abraçar em sua vida o padrão moral estabelecido por Cristo. Aí vamos citar, irmãos, exemplos. Vamos citar exemplos de padrão moral. Os irmãos poderiam citar aí algum exemplo de padrão moral? Honestidade, isso, honestidade um princípio ético, certo? A honestidade, o que mais? Paciente. Paciente seria mais comportamento no sentido de temperamento, algo relacionado a isso, não é? Não encaixaria muito aí nessa parte. O que mais, irmãos? Isso, solidariedade, não é?
que mais? O que mais a gente poderia citar aí como padrão padrão moral? Honestidade, né? Solidariedade, o que mais? Verdade, alguém que fala a verdade, que não mente, certo? O que mais? Humildade estaria dentro aí também do que Rodrigo colocou, de paciência, né? Mas assim, quando a gente fala em padrão moral, a gente está falando em questões muito mais que estão atreladas a essa vida pública e que geram um elogio, um reconhecimento de que aquela é uma pessoa de bem, certo? Então, quando a gente olha para um cidadão, a gente olha e vê se ele faz o quê? Se ele paga os impostos dele direitinho, se ele é cumpridor das obrigações dele, se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, certo? Ou uma boa mãe, uma boa esposa, certo? Se ele não anda numa vida promíscua, certo? Numa vida de devassidão. Aí a gente olha e diz assim, essa pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa que abraçou um padrão moral estabelecido ou ético que o cristianismo naturalmente favorece. Claro que a humildade, a paciência também estão dentro desse aspecto de comportamentos, não é? Que a gente demonstra para com os nossos relacionamentos. O que eu queria enfatizar é alguém que não crê em Deus, certo? Um ateu, por exemplo. E se a gente não for tão longe, mas se a gente vier um pouquinho mais para o centro, para o meio, alguém que tem simpatia, que tem uma fé, ou que tem uma religião cristã, naturalmente pode abraçar os padrões morais de Jesus, mas não significa que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto que eu queria enfatizar aqui. Tá fora, Tiago, a transmissão? Ok. Os irmãos, vocês estão ouvindo aí. Então, irmãos, a pessoa pode abraçar o padrão ético, moral de Jesus, mas necessariamente não ser um discípulo de Jesus. Não ser um discípulo de Jesus. E a gente pode fazer um paralelo aí com os religiosos da época de Jesus. A gente pode traçar esse paralelo pensando que os fariseus exigiam o cumprimento da lei meramente externo. Meramente externo. A tônica que foi dado, a lei moral de Deus, foi uma tônica meramente externa. E eu vou exemplificar isso para os irmãos. Vamos abrir aí agora a Bíblia, para os irmãos verem isso. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, né? 5 e 6, mas a partir do 5. Porque para muitos irmãos, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte é o código, né, de ética do cristão. Por quê? Porque Jesus vai não dar um novo sentido ao que ele revelou lá no Antigo Testamento. Jesus vai corrigir a interpretação equivocada que fora dada ao que ele deu lá no Antigo Testamento. E aí você veja a partir do versículo de número 21, o que é que eu estou querendo aqui enfatizar? Ouvistes, versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Qual era a ideia aqui de matar? Literalmente,
fisicamente, ou seja, se eu vou lá e atiro contra aquela pessoa. Isso é uma análise o quê? Meramente externa. Aí olhe a profundidade de Jesus, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A ira, onde é que a ira pode ser sentida, irmãos? Onde é que a ira primeiramente é sentida? Nasce. É claro que ela pode extravasar com o homicídio. Mas onde é que ela começa? No coração, no interior. E quem proferiu um insulto a seu irmão, ou seja, não foi lá e meteu bala ou deu uma facada na pessoa, simplesmente proferiu um insulto ao seu irmão, o que é que acontece? Estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vai para o versículo de número 27, a mesma coisa sobre o adultério. O que era a ideia de adultério na interpretação dada pelos intérpretes, pelos judeus ao longo da história? É que o adultério era o ato consumado. Era o ato consumado. Aí o que é que Jesus diz agora? Versículo 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, o desejo que não se concretizou, ainda assim está sendo tratado como um adultério, como um pecado. Então o que Jesus está mostrando? E aí, irmão, sucessivamente, versículo de número 33, versículo 38, 43, a gente vai perceber, e aí Jesus, olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 6, não é? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que é que Jesus está mostrando? Olha, não, para ser um discípulo meu, para ser um seguidor meu, não basta apenas cumprir determinadas prescrições externas, precisa primeiramente o quê? Observá-las internamente. É isso, irmãos, que a gente está tratando justamente hoje, é pensar que se nós queremos ser discípulos de Jesus, é necessário imitar Jesus. E imitar Jesus não é apenas estabelecer atitudes morais ou éticas, porque essas atitudes podem ser demonstradas até mesmo por um ateu. Vamos citar os exemplos que os irmãos deram aqui. Honestidade é só discípulo de Jesus que pratica ela, ou tem muita gente, inclusive, que não professa uma fé e é honesto no trabalho, nos seus negócios? Tem. Alguém que é solidário, que faz boas obras. Tem ou não tem? Muita gente que nem professa a fé verdadeira, mas é alguém extremamente solícito, é alguém extremamente solidário. Não é? E assim, humilde também, ou paciente, enfim. O que os irmãos foram colocando aqui. Se a gente pensar que esses comportamentos morais ou éticos, eles são suficientes para ter ali o atestado de que é um discípulo de Jesus e não é um discípulo de Jesus, a gente corre o risco de colocar, não é, uma situação universalista aqui na nossa vida, no sentido de que todos são filhos de Deus. Então, irmãos, é preciso algo mais profundo, é preciso algo mais interno, interior. Claro que isso gerará comportamentos externos, e aqui a gente não está descartando isso. A gente não está descartando os comportamentos externos. O que a gente está enfatizando, e o propósito que eu quero hoje à noite, é que a gente veja que essas atitudes externas, elas precisam primeiramente ser resultados de convicções, de crenças, de fé internamente.
e não apenas externamente. Vamos dar algum exemplo aqui mais? Se eu fixasse ali, irmãos, lá no quadro de avisos, né? Uma lista de exigências da igreja, certo? Do ponto de vista externos, certo? Do ponto de vista de uma lista de comportamentos e procedimentos exteriores, certo? Vou até tratar de roupa, exemplo. Você só entra na igreja se você estiver usando essa roupa aqui. Você só entra na igreja se você estiver dessa forma. Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa vai lá, tem algum celular aí que está no volume, está chegando mensagem, eu estou escutando. Os irmãos, por gentileza, botem no silencioso. O que é que vai acontecer? A pessoa pode até se moldar, tá certo? A pessoa pode até se moldar a essas exigências por uma questão de querer fazer parte desse grupo, dessa igreja, certo? Mas o que é que vai acontecer? Se ela não tiver essa convicção interna, lá fora ela não vai obedecer às exigências que são feitas aqui internamente. Agora, quando, através do ensino da palavra, a pessoa se conscientiza e ela tem convicção de que seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus e deseja não usá-lo para exibição ou para o despertar lascívia, enfim, algo do tipo, não é necessário você fixar uma relação. Ela mesma, a pessoa mesma, terá convicção disso. Eu estou dando esse exemplo assim bem básico, irmãos, bem essencial, para a gente ir entendendo o que é ou o que são atitudes externas fruto de uma convicção interna e atitudes externas fruto de uma imposição externa. Eu até já contei há um tempo atrás aqui aquela história do menino, né, do filho, né, que o pai exigiu que ele sentasse e ele não queria sentar, mas sente. Não quero. E aí ele obrigou o filho a sentar. Quando o filho sentou, o filho disse: estou sentado, mas por dentro eu continuo em pé. Então assim, você pode obrigar uma pessoa a se submeter a determinadas ordens, mas internamente não significa que ela está obedecendo. E aí, quando a gente trata dessa relação de discípulo com Jesus, não é, ou discipulado da vida com Jesus, é justamente isso. Jesus não quer que nós obedeçamos a Ele por uma imposição, conquanto haja ordenança, mandamento, lei da parte de Deus, mas não é esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é que nós obedeçamos aos seus mandamentos, a sua lei, aos seus estatutos, movidos por convicções internas. Movidos por convicções internas. O que eu falo aqui muito sobre a questão de dízimo, né? Eu falo direto aqui na igreja. Irmãos, dízimo é gratidão. Dízimo é reconhecimento, não é barganha, futura. Eu vou dar hoje para eu ganhar 3 vezes amanhã, não é. Isso aí a gente faz no mercado financeiro, né, Maurício? Faz um investimento, algo do tipo. Dízimo é gratidão. E aí, quando o dízimo é movido por gratidão, por fé, a gente não tem aquela ideia assim de colocar, mas doido para puxar o envelope e estar de volta o dinheiro. Ou com aquele sentimento assim: eita, esse dinheiro está fazendo tanta falta, eu poderia estar utilizando para isso ou para aquilo outro. Não, por quê? Porque a gente... Agora, quando eu chego aqui e amedronto os irmãos, olhem, dizimem, viu? Dizimem, senão o devorador vai arrancar aí da casa de vocês. Olha, dizime, você ganhou esse carrinho, pois dizime, viu? Senão os pneus vão furar, o motor vai bater. Aí o que é que alguns fariam? Até dizimariam, mas morrendo de medo. Não, eu vou dizimar, porque se eu não dizimar, os pneus do meu carro vão estourar, o motor vai bater, dinheiro vai faltar, a comida vai ficar escassa na panela.
Mas quando é por gratidão, a gente faz isso espontâneo e generosamente. Então, irmãos, discipulado é imitar Jesus. Discipulado é imitar Jesus. E aí a gente precisa pensar no seguinte: como é que nós podemos imitar Jesus, não é? Ou qual é a base para que a gente possa imitar Jesus? É justamente, irmãos, os apóstolos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles estabeleceram o padrão e o modelo daqueles que querem também seguir a Cristo e imitar a Cristo. Por isso que a gente leu, se os irmãos voltarem um pouquinho aí para o texto de 1 Coríntios, porque quando a gente lê esse texto, irmãos, quando a gente vê Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, às vezes parece soar prepotência, soberba, não é? Paulo tem a audácia de dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas não é. Paulo estava justamente mostrando e nos dando esse caminho de quê? Da imitação. Esse caminho da imitação. E essa imitação é justamente baseada nos apóstolos, naqueles que vivenciaram com Cristo e que seguiram os passos de Jesus. A imitação de Cristo, irmãos, ela não é um ato especulativo. Ela não é um ato especulativo, certo? É um ato concreto, é um ato real. E há uma palavra, né, que é utilizada para se referir a essa imitação, que é justamente mimético, não é? O discipulado de Jesus é um discipulado mimético. O que significa isso? Significa que há necessidade de imitar, né? A ideia da palavra mimético vem justamente essa, é um termo de origem grega que dá a ideia de uma imitação, certo? Que dá a ideia de uma imitação. E quem nós imitamos? E quem nós imitamos? Nós imitamos justamente os apóstolos, porque eles foram imitadores de Jesus, porque eles nos fornecem toda a base, todo o conhecimento para que nós venhamos a imitar o Senhor Jesus. A pregação apostólica, ela nos dá essa base para que a gente imite e para que a gente viva semelhantemente a forma como Jesus requer dos seus discípulos. Agora, algo importante, irmãos, que a gente precisa mencionar também, é que quando nós começamos a imitar Jesus, e a partir disso, né, nós naturalmente vamos auxiliando e ajudando outras pessoas também a imitarem Jesus, daí aquela necessidade de nós nos assemelharmos a Paulo, né, que aqueles que nós estamos auxiliando, eles nos imitem. Aqueles que nós estamos ajudando a imitar Jesus, eles imitem a gente, porque nós somos imitadores de Jesus. Certo? Não sei se está dando para entender a ideia, irmãos, dessa questão da imitação. Jesus aí a gente trabalhou, né? Jesus é o modelo, Jesus é o paradigma. E quando nós pensamos em imitar Jesus, para quem é que nós precisamos olhar também? Para os apóstolos, porque eles foram imitadores de Jesus. Quando nós hoje somos discípulos e queremos ajudar outras pessoas a imitarem a Jesus, nós precisamos primeiro imitar, para que as pessoas tenham a gente como exemplo, como modelo daqueles que imitam a Jesus. Então, não é uma obediência, digamos assim, legalista, farisaica. E, irmãos, abrindo aqui um parêntese, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pregação,
sabe? Há muita pregação hoje, aí diz assim, mas está errado, pastor. Do ponto de vista teológico, em si não. Mas há muita pregação hoje que ela é muito mais um discurso moral do que, de fato, o anúncio do Evangelho. Quando a gente toca naquele ponto lá da teologia e da Bíblia, santidade, a gente precisa ter muito cuidado na nossa abordagem. Porque às vezes a nossa abordagem não passa de um discurso moralista, legalista, farisaico. Eu tenho muito cuidado com isso. Porque a finalidade e o propósito da nossa vida de santidade é que nós, a cada dia, possamos tirar a vestidura velha do velho homem e vestir a vestidura nova do novo homem, com o propósito de que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam que nós estamos imitando Jesus através do exemplo que nos foi dado pelos apóstolos, e que nós podemos também nos tornar exemplos para que outros imitem a Jesus. Essa é a ideia da santidade na vida cristã, e não um discurso meramente legalista, farisaico. Há algumas pregações, irmãos, que você vê muita justiça, mas você não vê graça, você não vê amor, você não vê compaixão. E as duas coisas, os dois atributos de Deus estão juntos. Deus é justo, Deus pune, Deus abomina o pecado, sim. Mas por outro lado, há graça, há amor, há esperança. E às vezes você escuta determinadas pregações, é um discurso de vomitar, né? Soberba, arrogância. Às vezes o próprio pregador se coloca numa postura e numa posição de pessoa extremamente perfeita, santa. A gente precisa ter cuidado com isso, porque o Evangelho, irmãos, ele é boa notícia, é boa nova. Conquanto nós não podemos subtrair da pregação do Evangelho a ira de Deus, a justiça de Deus, a punição eterna de Deus, por outro lado, o Evangelho precisa contemplar graça, até mesmo na vida daqueles que já foram alcançados. Esse é uma temática que, assim, nos últimos anos tem sido muito explorada, porque antigamente, quando a gente ouvia pregações no Antigo Testamento, eram pregações extremamente moralistas ou éticas, não é? Vamos olhar para a vida de Abraão, aí olhava só lá para a vida de Abraão como exemplo. Vamos olhar para a vida de Davi, aí olhava lá. E aí a gente vem hoje com essa ideia da pregação cristocêntrica, né? No sentido de mostrar que Abraão, se ele não apontar para Cristo, não tem utilidade nenhuma, né? Davi, se ele não apontar para Cristo, não tem utilidade nenhuma. Ou seja, olhar para esses personagens, ver as atitudes, os comportamentos que eles tiveram, que podem ser exemplares para as nossas vidas, mas acima de tudo, ver o Evangelho neles. Ver o Evangelho neles. Então, a gente precisa entender que há necessidade de que nós imitemos Cristo, e essa imitação se dá a partir do momento em que nós olhamos para os apóstolos que foram imitadores de Jesus. E aí, como imitadores hoje, o que é que vai acontecer? Pessoas que nós vamos ajudar a serem imitadores de Jesus vão olhar para quem? Para a gente. Vão olhar para a gente. Por mais que a gente diga assim, olhe para Jesus, Ele é o modelo perfeito, mas eles vão querer uma referência daquele discurso e daquela mensagem de forma prática, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Percebe, irmãos? Jesus ensinou, Jesus viveu,
e os discípulos depois foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque eles imitavam a Cristo, ou seja, porque as pessoas podiam ver na prática o que Jesus viveu e o que Jesus ensinou. Então, quando a gente fala em ajudar pessoas a seguirem a Jesus, a gente tem que fazer isso primeiramente, a gente tem que seguir a Jesus, a gente tem que imitar Jesus, porque as pessoas que vão sendo ajudadas a seguirem a Jesus, elas vão olhar para a gente e vão estabelecer a gente como modelo, como exemplo de alguém que imita Jesus. Só que aí a gente pode pensar assim, mas é peso demais, eu não sou perfeito. Se a pessoa olhar para mim, ela vai se decepcionar. Mas é justamente isso, irmãos. É perceber na vida de alguém imperfeito e pecador como nós, como se dá essa imitação de Jesus. Por isso que eu estou aqui dizendo que para imitar Jesus nós precisamos olhar para quem? Para os apóstolos. Porque eles foram homens semelhantes a nós e que viveram o que Jesus ensinou. Eu nunca me esqueci de uma experiência aqui na igreja, logo no começo quando cheguei. Eu estava trabalhando uma temática aqui e um irmão na hora se levantou e disse assim: ah, pastor, isso aí é porque era Jesus, não é? Ele realmente tinha condições de viver isso, nós não temos. Então, eu fiquei refletindo, a gente olha para Jesus quando a gente diz assim, vamos imitar Cristo, vamos olhar para Cristo, aí a gente sempre fica naquela ideia, mas Cristo era perfeito, mas Cristo era Deus, mas Cristo não tinha pecado, então eu estou longe. Aí a imitação de Cristo nos chama a olharmos para quem? Para Paulo, que era tão pecador como eu e você somos, para Pedro, que era tão pecador como eu e você somos, para João, para Tiago, ou seja, para aqueles que viveram depois de Jesus e que são seres humanos como nós somos, seres humanos como nós somos, e imitaram a Cristo. Aí é a mesma coisa que vai acontecer com a gente hoje. A gente vai auxiliar alguém a imitar Jesus e a gente vai dizer, o modelo é ele lá, viu? O exemplo é Jesus. Mas naturalmente, sem que nós, inclusive, venhamos a falar alguma coisa, naturalmente, quem está sendo discipulado por nós vai olhar para a gente, para tentar ver na gente aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus viveu. E aí, quando a pessoa não encontrar aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus ensinou, porque aí o modelo são os apóstolos, a gente vai justamente dizer, olha, eu peco hoje, eu tenho meus erros hoje, porque os apóstolos também tiveram, mas foram imitadores de Jesus. E aí a pessoa vai compreender o que é o Evangelho na prática, na vida de alguém que é pecador e que não é perfeito à semelhança do que Jesus foi. Porque, irmãos, o discipulado, e aí vamos pensar, quando isso é algo natural, fruto da nossa fé, da nossa gratidão, do nosso amor ao Senhor, isso é algo natural, não é algo imposto, não é algo forçado, não é algo pesado. Aí eu me recordo das palavras de João na sua primeira carta, quando ele disse que os mandamentos de Deus não são o quê? Penosos. Eles não são penosos quando a gente objetiva imitar a Cristo por gratidão, por realmente ter estabelecido Ele como nosso exemplo, como a nossa referência, como o nosso modelo. E ninguém mais do que Ele é suficiente para a gente. Agora, se a gente vai imitar, ou a gente vai se moldar a um padrão apenas por uma questão impositiva, mais cedo ou mais tarde a gente vai transgredir, mais cedo ou mais tarde a gente vai pular fora. Vou só dar um exemplo bem
Bem básico, bem básico, bem básico. Se eu sair hoje aqui da igreja e for a algum estabelecimento aqui que sirva bebida, e eu desejar fazer isso e eu beber, o que é que vai acontecer? Provavelmente alguém vai me ver e vai dizer assim: o pastor estava em tal lugar bebendo. Aí eu digo: em Monteiro eu não posso beber. Mas aí se eu for lá para São Paulo, que ninguém me conhece, e aí, eu posso beber lá em São Paulo? Aí percebe, irmãos, quando é por convicção, eu não vou beber aqui em Monteiro, eu não vou beber em São Paulo, eu não vou beber no Japão, se eu tiver. Mas quando não é apenas por uma convenção a um código estabelecido, eu vou dar um jeito de beber em Monteiro. Eu vou dar um jeito de beber em São Paulo, eu vou dar um jeito de beber onde eu estiver. Ou mesmo que eu me prive, a minha privação, ela não redundará na glória de Deus. No máximo, o que é que ela redundará? No reconhecimento dos homens. E aí é o que Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 1, que a gente leu. Cuidem, para que a justiça de vocês em muito exceda a dos fariseus, a dos religiosos. Ou seja, tenham cuidado, porque o objetivo deles, aí ele vai entrar no capítulo 6, nas 3 práticas que eram praticadas pelos religiosos, no sentido de demonstrar piedade. Quais eram elas? Orar, jejuar e dar esmolas. Aí como é que eles faziam isso? Dava esmolas, tocava a trombeta. Para quê? Para que os homens vissem. Orava em pé nos cantos das praças, para que os homens vissem. Jejuavam, faziam o quê? Desfiguravam o rosto, abatido, para que o povo visse: fulano está jejuando. Aí Jesus diz para todas as 3 situações, o objetivo deles foi alcançado. Por quê? Porque era ser visto pelos homens, e eles já foram vistos pelos homens. Mas se vocês querem uma recompensa diferente, façam o quê? Quando uma mão der, a outra esconda. Quando orar, secretamente no teu quarto. Quando jejuar, lave o rosto, sorriso, não demonstre aquele semblante de sofrimento. Por quê? Porque o teu Pai, que vem em secreto, quando você ajuda alguém, quando você está orando, quando você jejuma, te recompensará. Essa pandemia mostrou muito isso, Toninha. Eu fiquei olhando algumas redes sociais, e aí um encartezinho bem interessante que tem, uma pessoa, né, fazendo uma selfie, aí uma família por trás, né, e a pessoa fazendo uma selfie, dando uma cesta básica, dando uma ajuda, né? Aí o textinho dizia: não precisa, o que você fizer não precisa ser mostrado. Aí eu vi uma pessoa, postou na rede social, dizendo que acreditava naquilo. 20 dias depois tinha uma outra pessoa que estava fazendo isso. Isso é um encartezinho, isso é uma arte. Mas aí uns 20 dias depois uma pessoa estava fazendo, um grupo estava fazendo isso, ou seja, estava dando cesta básica e tirando foto. Aí foi o que aconteceu, a pessoa foi lá e repostou, e a gente disse assim: fulano de tal é uma bênção. Aí eu disse: há 15 dias, 20 dias atrás, postou uma arte condenando quem faz ação social para promoção. 15, 20 dias depois estava repostando fotos de uma pessoa que estava justamente fazendo isso. Não é? Eu entendo, irmãos, que é uma linha tênue, certo? Entre a prestação de contas e até mesmo a motivação e o encorajamento para que outras pessoas contribuam e a vaidade pessoal.
É uma linha muito tênue. Por quê? Porque a gente pode pensar dessa forma: eu estou aqui tirando essas fotos porque essas cestas vieram lá de São Paulo, e a igreja lá em São Paulo precisa saber que eu não fiquei com nenhuma na minha casa, mas que eu dei a quem precisava. E sirva até de encorajamento para outros que estão aí alheios e diga: não, mas rapaz, tem gente precisando, eu vou botar a mão no bolso e ajudo também. Mas há o outro lado, né? Vaidade pessoal, né? Eu estou fazendo, olha aqui, ó. É uma linha muito tênue, não é? É uma linha muito tênue. Por quê, irmãos? Porque nosso coração é pecador e o nosso coração vivencia isso, não é? Nosso coração vivencia isso. A gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Isso envolve, irmãos, absolutamente tudo. Mas, voltando aqui o ponto, né, para a gente finalizar, o que eu queria enfatizar para os irmãos é justamente esse aspecto. Discipulado é imitação de Cristo. E à medida que nós imitamos Cristo, nós somos referências para que outras pessoas olhem para a gente como referências e queiram imitar a Cristo olhando para a gente. Ok? Então esse é o ponto do discipulado. O que é que isso nos mostra? Nos mostra aquilo que eu já enfatizei N vezes aqui. Ninguém consegue fazer discípulos para Jesus se primeiramente ele não for um verdadeiro discípulo de Jesus. Só é possível fazer discípulos para Jesus se primeiramente nós formos discípulos de Jesus. Essa é a regra básica, essencial. Ou nós somos discípulos verdadeiros de Jesus, e isso nos habilitará a fazermos outros discípulos, ou se nós não formos verdadeiros discípulos de Jesus, nós estaremos sempre enxugando gelo. Ou seja, nós nunca conseguiremos levar outras pessoas a imitarem a Jesus, tendo-nos como referências, como modelos para eles. E aí não coloque na sua mente um peso, um fardo que nem Jesus colocou, de perfeição. Pelo contrário, demonstre as suas fraquezas, demonstre a sua humanidade, demonstre as suas vulnerabilidades, para que nas suas fraquezas e vulnerabilidades o poder de Deus seja visto e Deus seja glorificado. Percebe, irmãos, como é o contrário do que a gente faz? A gente esconde a nossa humanidade, a gente esconde a nossa vulnerabilidade para mostrar uma força a qual nós não possuímos, e corremos o risco de sermos glorificados em vez de sermos instrumentos para a glorificação a Deus. Porque as pessoas que nós estamos fazendo discípulos, que vão estabelecer a gente como exemplo e referência de imitação de Cristo, elas precisam ver também justamente as nossas fraquezas, para que elas digam: como é que pode uma pessoa tão fraca dessa, mas ao mesmo tempo ser tão forte? Aí é a hora que a gente vai dizer: porque quando eu sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A pessoa vai perceber que tudo é Jesus, nada é nosso. Lembram lá de Jesus? E aí eu finalizo pedindo para os irmãos abrirem esse texto novamente, voltar lá para o Sermão do Monte, e aí a gente fecha por hoje. Porque olha como é que Jesus ele finaliza, irmãos. Ou como é que Jesus ele trata essa questão da glorificação a Deus, não é? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16.
Jesus falou sobre o sal, sobre a luz. Aí olha o versículo 16, como é que Jesus diz aí? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Luz própria, não, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que é que vai acontecer? As pessoas vão ver Cristo na gente e vão glorificar a Cristo, porque verão pessoas fracas, limitadas, vulneráveis como nós, ainda assim frutificando para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Então lembre-se, eu e você, nós não temos brilho próprio, nós não temos luz própria, nós não temos frutos próprios de nós mesmos. Tudo que nós produzimos é fruto de Deus. E aí o discipulando precisa ver no seu discipulador justamente Cristo. Justamente Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a sermos esses imitadores de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento aqui de estudo bíblico. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por esse tempo aqui juntos. Diante, ó Deus, da tua palavra, nós suplicamos que o Senhor nos dê a graça de sermos de fato imitadores teus e sermos instrumentos, ó Deus, para que outras pessoas imitem ao Senhor, vendo-nos como exemplos, como modelos, não de perfeição, de inerrância, porque não a temos, não a possuímos, mas como pessoas fracas, pecadores que foram alcançados, regenerados, libertos pela graça e pelo poder do Evangelho. Ó Deus, dá-nos a tua bênção, nos concede um retorno em paz aos nossos lares, abençoa, ó Deus, aqueles que estão em dor, em sofrimento, seja físico, seja emocional, seja mental, seja espiritual, ó Deus, dá a tua graça para o louvor da tua glória, Deus. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.